Cara, acho que ele caiu na clássica do futebol brasileiro, que é você tem no primeiro momento uma ideia bem consolidada. A gente até discutiu aqui que ficava claro como ele tentava aproveitar dinâmicas do ano passado, a diagonal do Marlon Freitas, alguém fazia um movimento de atração para um dos extremos estourar a última linha e o Marlon Freitas encontrar aquele passe por cima. Fez isso nos clássicos do Campeonato Carioca, tentou fazer, não conseguiu fazer isso contra o Flamengo no jogo lá da Supercopa, mas enfim. Tinha o Botafogo ao longo do ano. E não só sobre o Renato Paiva, tá? Acabei ampliando mais. Ao longo do ano, o Botafogo tinha determinadas situações que tentava replicar o que estava dando certo no passado. E aí entrou na clássica do Renato Paiva, chegou, implementou as breves ideias do que dava tempo. Ele chegou a ter um mês de trabalho. Depois de Carioca, 3 semanas, 4 semanas. 4 semanas. E aí, mesmo que ainda não, enfim, os resultados não fossem tão claros e tão positivos, tinha uma primeira ideia de como que ele ia jogar. Só que eu acho que ele caiu naquela clássica do resultado não tá saindo, vou tentar fazer um ajuste diferente, vou tentar compensar uma falta de peça, de lesão, de alguma coisa com outro jogador. E aí, cara, foi aquela parada de uma coisa por cima da outra. Virou um meio-campo que não era mais um meio-campo tão rápido, porque você tinha o PK jogando junto ali no meio-campo, então não eram mais dois caras de sustentação, mas que tem a bola longa do Marlon Freitas e um Savarino que consegue acelerar o jogo. Passou a ter um PK que demorava mais para acelerar o jogo do que o Savarino. Aí tentou corrigir isso, puxando mais alguém pro meio de novo. Mas aí a ponta direita não dava certo com o Arthur. Aí tirou o Arthur da ponta direita em alguns jogos. Fazia o Arthur cair mais para dentro do que o normal para tentar... Esse último jogo eu até brinquei contigo, né? Sim. Até falei, cara, e aí sempre vou citar quem falou. O Carlos falava muito isso, o parceiro Carlos falava muito isso. Cara, esse jogo tá muito estranho, parece que tem uma geladeira na sala ou um sofá na cozinha, porque assim, tinham 2 pontas direitas jogando por dentro, um ponto esquerdo jogando na ponta direita, o centroavante saindo sempre da área e ninguém atacava esse espaço. E aí eu acho que foi meio que refém desse sentido de vou tentar implementar meu modelo, obviamente casando com as ideias que davam certo no passado. Não deu certo? Vou tentar mudar. Aí nessa de tentar mudar, se perdeu completamente e, de fato, o que a gente identificava no início do ano de dinâmicas de jogo, eu não consegui identificar dinâmicas em nenhum dos últimos jogos do Botafogo. E eu assisto todos os jogos do Botafogo. O Botafogo é um time que eu assisto todos os jogos. É muito difícil entender qual que era a ideia que ele, enfim, que estava em prática. E aí vem a lesão, enfim, o Savarino. E aí... Situações que não são de responsabilidade do Paiva, mas que atrapalham isso também. Você falou, ou seja, ele tá perdido. Claramente, ele tá claramente perdido. E aí, assim, começou a jogar com 2 Começou não, aí teve a proposta dos 2 centroavantes, porque querendo ou não, os 2 têm certa mobilidade ali pra sair um pouco da área. O Igor Jesus sabe fazer aquele movimento que vai dar esse espaço. E aí, na hora que teoricamente dá certo no jogo contra o Fluminense, aí o Mastriani fica fora do próximo jogo, aí já perde essa possibilidade. Aí tenta fazer com o Juan, que aí já não é a mesma coisa também, já tem outras limitações. Então, assim, acho que ele tentou implementar as ideias deram brevemente certo, na hora que deu errado, ele tentou corrigir isso, e aí virou a bola de neve. Deu errado, perdeu o jogador, desfalque, quando quem ele colocou não conseguiu ter entendimento dele de jogo. E eu vou ser muito sincero, tá difícil a gente entender o que o Botafogo quer e parece que tá difícil pro jogador entender o que o treinador quer também. Você percebe o jogador? Tipo assim, aquele receio de dar aquele passe. Será que o ponta vai estar na... Movimento automático não vem, né? Não vem. E no início do ano tinha, porque tava mais engessado do que era no passado. E em nenhum momento eu acho que o Botafogo teve uma queda de elenco, assim, sabe? Perdeu, obviamente saíram 2 jogadores cracassos de bola, mas assim, teve reposição de jogadores que são de primeira prateleira do futebol brasileiro, assim. Qualquer outro time que contratasse Jair, Sante, enfim, a gente ia falar que foram boas contratações.